Andrade, mais uma vez falando para o canal Bioconsciencial. Hoje quero falar um pouco com vocês a respeito da constelação familiar. Eu sou a idealizadora, a canalizadora de uma certa forma da terapia bioconsciencial e também trabalho com a constelação familiar. E assim, a constelação familiar foi uma coisa que me encantou, quando eu comecei a estudar e trabalhar, porque de uma certa forma está muito próximo do que eu já faço, que é observar o campo individual das pessoas, sendo que a constelação familiar, ela foi desenvolvida por Bert Hellinger, um alemão, teólogo, professor, filósofo, e ela está baseada em olharmos para o campo familiar. Então, além do campo individual, do campo coletivo, Bert Hellinger nos mostra que existe um campo familiar. Bom, e neste campo familiar existe o registro de tudo que os componentes desse sistema viveram. E essas informações, elas vão sendo passadas ao longo da vida, de pai para filho, para netos, bisnetos e por aí vai. Então, o que é que isso nos diz? Que a gente não herda só as características genéticas, mas nós herdamos também as características energéticas, emocionais, dos nossos pais, avós, bisavós e por aí vai. Então, para a constelação, esse campo familiar, ele tem uma influência direta em cada indivíduo, como esse indivíduo lida de uma certa forma com a vida. Então, para que a gente entenda melhor, é importante mostrar que a constelação tem 3 pilares, ou 3 forças, como chama Bert Hellinger. Que esses 3 pilares, eles direcionam de uma certa forma o movimento deste campo, como este campo se movimenta e como essa energia vai fluir, a energia do amor. Então, a constelação, um dos pilares da constelação é a lei do pertencimento. Ninguém pode deixar de pertencer a uma família. Ninguém pode ser excluído da família. Entre essas questões de exclusão, nós podemos citar pessoas que foram excluídas realmente porque fizeram algo errado e foram excluídas, pessoas que os abortos, os natimortos também são considerados excluídos. Pessoas que morreram também prematuramente podem ser consideradas excluídos deste campo. Então, a exclusão não importa. O que tem acontecido na vida dessa pessoa, ela não pode ser excluída de uma família. Ela tem o seu lugar nessa família. É importante dar o lugar de cada um dentro da família. Então, a lei do pertencimento prisma por isso, principalmente para que cada uma tenha o seu lugar, que ninguém fique fora desta família, porque o lugar é dela, ninguém pode ocupar esse lugar também. Então, a segunda lei que a gente pode estar falando é a lei do equilíbrio, o dar e receber, o dar e receber na mesma proporção. Se eu recebo muito, há um desequilíbrio, há uma desordem, e se eu dou muito, há um desequilíbrio e uma desordem. Quando eu dou demais, eu de uma certa forma aprisiono o outro, nesse querer dar demais. E também, além de aprisionar o outro, eu fico me sentindo desgastada, me sentindo explorado de uma certa forma, então gera um desequilíbrio, um mal-estar e a relação tende a falhar. E a terceira lei
que é a lei da hierarquia, né? Os que vieram primeiro têm precedente sobre quem veio depois. Então, a lei da hierarquia é uma lei que a gente conhece, né? Respeitar os mais velhos e etc. É uma lei que a gente já tem um certo conhecimento. Mas na constelação familiar, essa lei ela é primordial para que haja o equilíbrio, para que não haja a desordem na família. Então, os filhos vieram depois dos pais, né? Então, os filhos têm que respeitar e reverenciar esses pais, né? Tentando não julgar. Então, são esses três pilares que regem, de uma certa forma, a constelação, né? E a constelação, Bert Hellinger frisa muito o não julgar, né? Então, tem essa questão da gente não julgar. A gente não fica procurando julgar ninguém, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem tio, nem avô, nem avó, porque esse julgamento faz com que a gente, de uma certa forma, fortaleça as coisas que a gente não quer dentro desta família. Então, a constelação normalmente é feita em grupo, né, com várias pessoas que que servem como representantes de uma família. Então, quando é feito presencialmente, geralmente quem está fazendo a constelação chama das pessoas que estão ali assistindo para representar alguém da sua família. Então, geralmente é assim que é feito em grupo. Mas a constelação ela pode também ser feita individualmente, né? Você e o terapeuta fazerem a constelação com bonecos, né? Que a gente pode trabalhar os bonecos sendo os representantes daquele campo. Normalmente, as pessoas preferem, de uma certa forma, fazer mais em grupos, né? E outro dia me perguntaram, porque eu estou fazendo com essa quarentena, eu estou fazendo a constelação com bonecos à distância, online, né? E aí me perguntaram, Elisa, tem o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito, né? Talvez não tenha a mesma emoção, mas tem o mesmo efeito da constelação em grupo, né? E nós trabalhamos as mesmas questões que trabalhamos em grupo, né? Muitas coisas podem ser consteladas, qualquer tema, né? De trabalho à saúde pode ser constelado, porque tudo, de uma certa forma, está relacionado a este campo, né? Este campo energético que nós herdamos, né? Que nós herdamos, não, que nós pertencemos, né? Então, a história dos meus avós estão comigo, estão no meu corpo, no meu campo energético. A história dos meus bisavós, dos meus trisavós e por aí vai. Então, nós trazemos em nós todo o registro deste campo familiar. E às vezes nós escolhemos um dos nossos antepassados para seguirmos por amor, né? Então, nós nos ligamos a um deles, né? E repetimos de uma certa forma alguns fatos que eles viveram. Tudo isso por amor. Então, qual a melhor forma, né, de trabalharmos este campo familiar? Claro, fazendo constelação é uma forma muito boa. E também aceitando a nossa família, aceitando a nossa história, né? Não tem como nós deixarmos de perceber algumas coisas que acontecem na nossa família, de sentirmos algumas coisas que acontecem na nossa família, e porque nós fazemos parte desta família. Nós somos essa família, de uma certa forma. Então, nós temos tudo que essa família tem. Tudo, né? E quanto mais nós rejeitamos, né, mais difícil fica para a gente resolver, né? Então,
o que eu acho interessante, o que eu acho bonito na constelação é que a gente pode olhar de uma forma direta para um tema, né, para uma situação que está nos incomodando, porque muitas vezes nos incomoda e a gente não percebe o que nos incomoda. E a constelação, ela vem clarear isso. Então, quando você olha diretamente para o ponto que incomoda, de uma certa forma você modifica. E quando você modifica, você movimenta, né? Você dá um fluir para aquela energia. Então, aquilo que estava parado, que estava estagnado, sem conseguir se movimentar, começa a se movimentar e sua vida começa a se movimentar junto. A constelação é assim uma coisa muito linda, né? A constelação nos mostra, né, como é forte o campo familiar, como é importante olharmos para este campo familiar, para nos curar e curar também os que vieram antes da gente e os que virão após a gente. Então, era esse o recado que eu tinha para vocês. Fiquem com Deus. Não esqueça de dar o seu legal, o seu like, né? De clicar no sininho para que vocês recebam o vídeo e continuem nos seguindo e dando sugestão, né, do que a gente deve falar no canal Bioconsciencial, que a gente vai trazendo, a partir das sugestões, a gente vai trazendo os temas para conversar com vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus e aproveite para trabalhar o seu campo familiar. Muita luz, muita paz.